Bom, vamos então falar sobre uma das desigualdades que eu acho mais evidentes na sociedade, que é a de raça e etnia, né. Para início de conversa, assim, quando a gente fala em raça e etnia, eu acho interessante que as pessoas elas acham que a ideia de raça e de etnia sempre existiram nas sociedades, pura e simplesmente como elas existe, e não é assim que funciona, tá. Eh, Como eu falei para vocês, né, eu já estudei muito sobre questão racial, então vou, assim, tentar aqui misturar um pouco. Inclusive, tem alguns livros aqui na minha estante, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas, assim, eu li muito. Tanto é que é o tema central da minha tese, que eu debati sobre a questão da representatividade na publicidade, né. Eu vou até deixar a minha tese na descrição do vídeo, para quem quiser ver. Mas enfim, a primeira coisa, assim, vamos retomar, né? A pergunta inicial, que está até aqui escrita no caderninho, que é por que nós impomos esses sistemas desiguais, né, na nossa sociedade. E aí, quando a gente para pensar sobre raça, isso para mim fica muito evidente. Primeiro que, assim, raça, como eu falei, é um construto social. Quando a gente fala de construção social, muita gente fica assim, ai, coisa chata, vou dormir. Mas aí eu vou contar uma história interessante para você. Primeira coisa, a gente tem na Bíblia a história ali de três filhos de alguma pessoa ali que, se eu não me engano, ou era de Noé, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente quem, mas que teve três descendências, e uma delas era o Cã, né? E que seria a linhagem amaldiçoada que, curiosamente, está ligada às pessoas africanas. Eu acho isso super interessante porque a gente tira um fato muito importante de que a Bíblia, como a gente conhece hoje, não é falando mal da Bíblia porque eu sou católico, tá, gente? Não é falar mal, é a gente perceber criticamente. A Bíblia, ela foi escrita, como a gente conhece hoje, muito recentemente. Tem os escritos antigos que foram traduzidos, retraduzidos, cortados, editados, etc., até a versão como a gente conhece hoje. E eu não sei se vocês sabem, mas entre outras motivações, essa foi uma das motivações utilizadas para criar distinção racial. Sim. E veja só, a ideia de raça, como a gente conhece hoje, ela nasce inicialmente como uma divisão ali de povos entre os ditos civilizados, que seriam os europeus, e os primitivos, que seriam todos aqueles que não reproduzissem, desculpa, o, o que a Europa tinha de, entre aspas, civilização, ou seja, todo mundo não era civilizado. Digo mais, com a ideia de raça, a gente teve ali processos muito complexos e danosos à sociedade, historicamente falando, né? Como, por exemplo, a escravidão. A gente teve um processo ali também de apropriação de culturas, porque muitas das coisas que a gente às vezes não tem nem noção, seja até mesmo na linguagem, elas foram capturadas e ressignificadas culturalmente, né? A gente fala um monte de coisa, tipo Jacarapaguá, se eu não me engano, assim como outras palavras, tem origem em povos originários brasileiros, né? São palavras dessas que derivam, né, de dialetos e idiomas e línguas desses povos. E veja, a gente às vezes desconhece isso. A gente desconhece tanta coisa da história, tanto afro quanto indígena, e isso me deixa assim muito triste, ao mesmo tempo assim, muito preocupado em ver, né, como as pessoas naturalizaram esse desconhecimento, né? Então veja, a gente construiu essa definição, tá? Para depois só com um advento
falar o que é racismo. Qual que foi esse advento? A Segunda Guerra Mundial. O termo racismo ele surge na imprensa para designar aquilo que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra, lá, não só na Alemanha, mas nos territórios em que o nazismo, infelizmente, corroborou para a destruição desse povo, né? Infelizmente. E a gente vê essa situação contemporânea da gente perceber diversas ações na sociedade, dessas destruições, e a gente continua reproduzindo. Mas tudo bem, não vou entrar em mérito da discussão disso. O que eu quero discutir aqui para vocês é que até então não se falava na palavra racismo enquanto uma palavra propriamente dita. Pior, a gente considera o Holocausto, e eu concordo, como um grande advento contra a humanidade. Mas, quando a gente fala das piores crises humanitárias, dos maiores problemas, de tudo aquilo que encabeça questões extremamente problemáticas, a escravidão nunca entra nessa lista. A gente naturaliza até hoje a escravidão. A escravidão foi um dos piores males históricos e uma das maiores tragédias da humanidade. A gente precisa falar disso e reiterar isso sempre. Eu acho que as pessoas não entendem o que é você retirar pessoas de um determinado lugar forçosamente e levar para outro canto. Foi isso que aconteceu. E a gente esquece também, né, de outra coisa, que toda essa construção historicamente localizada vai ter consequências, né? No primeiro vídeo eu falei do ocorrido comigo em relação a um segurança que me interpelou numa loja quando eu era mais jovem, adolescente, me revistou e não revistou os meus colegas, o que dá a entender de que eu poderia ter cometido um crime. Lembrando que, assim, eu adolescente, eu era aluno do Pedro II, que é um colégio super tradicional, eu estava de uniforme, voltando, porque quando eu voltava, gente, eu passava às vezes no shopping para, sei lá, tomar uma coisinha, um sorvetinho, uma coisinha assim simples, e eu passava onde tinha ar-condicionado para não morrer no calor. E ali eu passava, e assim, é um absurdo a gente naturalizar esse tipo de coisa, ou não achar absurdo, sabe? A gente não acha absurdo. E aí a gente para pensar que eu estou falando de uma consequência minha pessoal, mas que outras diversas pessoas sofrem. Me digam, quantos personagens negros que vocês conhecem na televisão brasileira, por exemplo, que tem uma história de sucesso do início ao fim, ou que tem uma narrativa complexa, ou que tem até o nome completo? Podem contar na mão aí, que vocês vão ter que contar na mão os personagens que têm nome completo. Vocês repararam que pouquíssimos personagens negros e negras têm nome completo? Pois é. Além disso, vocês já pararam para pensar no mercado de trabalho? Quantas pessoas assumem cargos de liderança, por exemplo? Ou que tem ali um poder aquisitivo bem remunerado, né, que é capaz de, enfim, comprar e viver uma vida plena. Isso sem falar também na segurança pública, né? Bom, eu dei um exemplo que não era de segurança pública, mas a gente pode falar de vários dos casos que, infelizmente, pessoas negras vivem cotidianamente problemas muito graves que vão desde um enquadre até, infelizmente, ter a sua vida ceifada. E tem um outro ponto, acesso à educação. Muitas pessoas são contra o sistema de cotas, que é muito mais complexo do que dá para explicar, porque não tem só cota racial, tá, gente? Tem várias modalidades
E ali são várias modalidades específicas, né? Eu sugiro muito que vocês procurem saber, né? Mas assim, as pessoas ficam reclamando de pessoas negras acessando a universidade. E assim, será que isso daí não é para criar uma hierarquia e separar as pessoas? Porque o argumento é o seguinte: ah, porque as cotas elas criam separação. Não, a separação já existe. Quem tem acesso à educação nesse país, gente? Pelo amor de Deus, assim, é uma questão óbvia, né? Isso é o mínimo de reparação a ser realizada. Não é, não é nada muito complexo de entender quando você leva em consideração a tragédia humanitária que foi a escravidão aqui no Brasil e as consequências que a gente tem até hoje. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É bom a gente parar sempre para a gente tomar consciência desse lugar. Porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em racismo estrutural, a gente não está falando de um conceito desarticulado, é porque o que toda a estrutura social está sendo estruturada através do racismo, mas que dentro dos sistemas sociais o racismo ele vai persistindo, né? Tem um termo, né, que utilizam muito, deixa eu ver se eu lembro, boa aparência. Se utilizava muito antigamente, né? Procura-se alguém de boa aparência. O que, que era boa aparência? Uma pessoa que reproduzisse um fenotipo, traços fenotípicos de, do que dão alusão a pessoas europeias, ou seja, cabelo liso, né, feições, no caso de mulheres, feições, né, menos robustas e por aí vai. A gente sabe muito bem para quem, o que está nessa mensagem, né? E o mercado de trabalho até hoje a gente percebe essas questões. Além disso, assim, tem muito um processo de invisibilização de certas experiências. Muitas pessoas vão vir falar, ah, não, mas eu passei por isso, exatamente igual, não sei o quê. O que eu mais tenho, inclusive eu conto no início da minha tese, na introdução, são experiências em que eu sofri reproduções daquilo que é o racismo enquanto conceito. Então, eu acho que a gente precisa refletir muita coisa ainda hoje em dia. Eu acho que a gente precisa fazer muitos avanços em diversos aspectos. E o primeiro deles é reconhecer que existe racismo no Brasil e no mundo e que ele é um sistema que implica em desigualdade, né? Implica em criar uma hierarquia que vai trazer algo ruim para o próximo. Enquanto a gente não fazer isso, fizer isso, é, enfim, enquanto a gente não se articular para a mudança, não adianta nada. O que pode adiantar, e aí eu agradeço quem ficou até o final, é você curtir esse vídeo, comentar também, compartilhar com as pessoas aí que você gosta, o que acha que precisa ouvir um pouco sobre essa discussão, mas principalmente se inscreve no meu canal também. Enfim, um abraço, a gente se vê numa próxima e até mais.